Irmãos a todos, a paz do Senhor Jesus. Nós vamos dar início a este culto, fazendo, como o Senhor nos tem ensinado, um clamor pelo sangue do Senhor Jesus. Vamos então fechar os nossos olhos. Senhor nosso Deus, nós mais uma vez vimos à Tua presença, clamando pelo sangue precioso do Senhor Jesus. Senhor, nesta hora vimos-te pedir que purifiques, Senhor, o nosso coração, a nossa mente. Ó Deus, nos perdoes tudo aquilo que ao longo deste tempo, Senhor, não glorificou o Teu nome. Ó Senhor, e que nesta hora, Senhor, nós possamos ser renovados na nossa comunhão contigo. Abençoa-nos, Senhor, visita-nos, abre os nossos ouvidos também para aquilo que nos queres falar. Nós assim te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos. Irmãos, vamos então dar início ao nosso período de louvor, cantando o hino que vai ser agora projetado. Só o sangue de Jesus tem poder que vem da cruz para o nosso ser sim perdoar e também para nos purificar. Por isso, ó Deus, vem em nós derramar o sangue de Jesus e vem nos libertar e sarar e renovar em nós a salvação. Só o sangue de Jesus tem poder que vem da cruz para o nosso ser sim perdoar e também para nos purificar. Por isso, ó Deus, vem em nós derramar o sangue de Jesus e vem nos libertar e sarar e renovar em nós a salvação. Louvado seja o nome do Senhor, graças a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, vamos cantar agora mais um hino que vamos ouvir e vamos procurar acompanhar também nas nossas casas. Tantas coisas eu fiz na vida, de muitas delas me arrependi, mas uma escolha eu fiz um dia, foi a mais certa que eu já fiz. A melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida, que me fez tão feliz, foi aceitar
Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Jesus. Bendito és tu, Senhor. Senhor, nós te louvamos, Senhor. Nós te glorificamos porque já temos sentido a tua presença nos nossos corações. Te louvamos, Senhor, porque sabemos que os teus anjos eles estão, nesta hora, já trazendo da tua parte a bênção, o renovo, a alegria, a libertação, a cura. Sabemos, Senhor, que tu estás operando em cada lar. Senhor, por isso nós te glorificamos em nome do Senhor Jesus. Irmãos, e nós vamos cantar ainda mais um hino, procurando acompanhar a letra, louvando o Senhor com o nosso coração e preparando-nos também para a palavra que o Senhor vai falar connosco logo a seguir. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para teu nome exaltar. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para teu nome exaltar. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Para teu nome exaltar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Gênesis, Êxodo, Levítico, capítulo 2, e vamos ler os versículos 4 até 9. Levítico, capítulo 2, versículo 4, diz assim: E quando ofereceres oferta de manjares cozida no forno, será de bolos asmos, de flor de farinha, amassados com azeite, e cuscurões asmos, untados com azeite. E se a tua oferta for oferta de manjares cozida na caçoula, será de flor de farinha sem fermento, amassada com azeite. Em pedaços a partirás e sobre ela deitarás azeite. Oferta é de manjares. E se a tua oferta
for oferta de manjares da sertã, far-se-á da flor de farinha com azeite. Então trarás a oferta de manjares, que se fará daquilo ao Senhor, e se apresentará ao sacerdote, o qual a levará ao altar. E o sacerdote tomará daquela oferta de manjares o seu memorial e a queimará sobre o altar. Oferta queimada é de cheiro suave ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Nosso Deus, nosso Pai, nós queremos louvar o Teu nome pela Tua presença aqui neste lugar. Nós te queremos glorificar, Senhor, porque é tão maravilhoso podermos ler a Tua palavra e nela meditar. E queremos te pedir, Senhor, que o Teu Espírito aqui presente, Ele possa falar profundamente a cada um de nós através dela. Nós oramos assim, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar. O livro de Levítico é um livro que começa com uma relação dos sacrifícios e ofertas, e para cada um deles havia todos, com muitos pormenores, tudo era devidamente apresentado. No capítulo 1 nós vemos os holocaustos, no capítulo 2 nós vemos ofertas de manjares, no capítulo 3, os irmãos vejam só os títulos, os sacrifícios de paz ou de graças, depois 4, o sacrifício pelos erros dos sacerdotes, versículo 13, o sacrifício pelos erros do povo, 22, o sacrifício pelos erros de um príncipe, o sacrifício pelos erros de qualquer pessoa, o sacrifício pelos pecados ocultos, 5, 14, o sacrifício pelo sacrilégio, o sacrifício pelos pecados de ignorância, o sacrifício pelos pecados, e por aí fora, não é? Então, muitos sacrifícios, todos com muitos pormenores, como deveriam ser processados, como deveriam ser realizados, aquele que do povo quisesse ir e apresentar a sua oferta, o seu sacrifício ao Senhor, ele poderia saber como proceder. Mas quando nós chegamos ao Novo Testamento, e eu queria ler com os irmãos, eu mesmo vou ler para os irmãos em Hebreus, nós lemos assim: porque tendo a lei, o autor está a falar da lei dada a Moisés, e o livro de Levítico é exatamente o terceiro livro da lei de Moisés, não é? Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que eles se chegam. E o autor continua a explicar como, de facto, aqueles sacrifícios de que nós lemos alguma parte no capítulo 2, e vamos voltar então a Levítico, ele começa a explicar como aqueles sacrifícios, eles são uma sombra daquilo que seria a realidade espiritual. E é interessante, irmãos, porque no ministério do Senhor Jesus, todos estes sacrifícios têm sentido. É interessante porque o ministério do Senhor Jesus foi um ministério de uma santidade, de uma perfeição na presença de Deus. Toda a vontade do Pai, tudo aquilo que o Pai desejou o seu Filho realizasse, ele realizou plenamente. É interessante porque é num período de tempo extraordinariamente curto. 3 anos, não é? 3 anos, há alunos nossos que nem uma licenciatura conseguem tirar em 3 anos, não é? Precisam sempre mais uns 5 ou 6, não é? Mas o Senhor Jesus, ele, num espaço de tempo tão curto, ele cumpriu plenamente. E, de facto, irmãos, um desafio que eu deixo aos irmãos, nós não podemos fazer isso aqui, não temos oportunidade, mas se os irmãos com calma forem lendo tudo isto, cujos títulos eu só li, os títulos, se nós pegarmos em cada um destes sacrifícios, em cada uma destas ofertas, nós vamos descobrir pormenores maravilhosos da vida, do ministério do Senhor Jesus. Houve um momento em que o Senhor Jesus disse assim: um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. O Senhor Jesus está vivo. O mundo não vê,
mas nós vemos o Senhor Jesus. Em Levítico, nós vemos Jesus. Em Levítico, nós vemos o ministério do Senhor Jesus. E nós glorificamos o nome do Senhor, porque quanto mais nós conhecemos e entendemos aquilo que o Senhor Jesus fez por nós, mais nós entendemos o valor daquilo que, por um amor que nós não conseguimos entender, o Senhor Jesus colocou nas nossas mãos. Amém? É interessante, irmãos, porque há muitas ofertas, muitos sacrifícios, sacrifício pelo pecado, sacrifício pela transgressão, a oferta pacífica, a oferta que fosse do holocausto, não é? O holocausto, que era aquele sacrifício que era totalmente consumido pelo fogo. Nada podia ser aproveitado pelos sacerdotes para comer. Aquele sacrifício era totalmente. E é interessante que todos esses sacrifícios, eles envolviam a morte de um animal. O sacrifício pelo pecado, pela transgressão, oferta pacífica. Irmãos, nós lemos aqui, os irmãos vejam o sacrifício, a oferta pelo pecado, o holocausto. Nós lemos assim no capítulo 1. Os irmãos, por favor, mantenham a Bíblia aberta e vamos ler, não é? Levítico, capítulo 1. Está a falar da oferta para o holocausto, não é? Diz o versículo 4, e porá a sua mão sobre a cabeça do holocausto para que seja aceito por ele para a sua expiação. Então está a mostrar os pormenores. Se alguém oferecia um animal para holocausto, para sacrifício, ele, no momento em que o animal estivesse a ser degolado, em que o seu sangue estivesse a ser derramado, o ofertante, aquele que dava aquele animal para o sacrifício, ele estendia a sua mão, simbolizando um processo de transferência de culpa, não é? Os seus pecados, os seus erros, eles estavam a ser sofridos naquele momento por aquele animalzinho que estava a morrer. Tudo isto, nós sabemos o que é que significa. Em Hebreus nós lemos que isso são sombras daquilo que haveria de acontecer realmente com o Senhor Jesus. Todos esses sacrifícios, irmãos, que envolvem a morte de um animal, eles são aspectos do sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário. E eu acho que a maior parte de nós aqui entendemos e conhecemos, e se nós lermos todos estes capítulos de Levítico, nós vamos descobrir coisas maravilhosas a respeito do sacrifício, a respeito do significado, do sentido da morte do Senhor Jesus. Quando hoje nós clamamos pelo sangue de Jesus, irmãos, que vitória nós temos. Porque o nosso pecado foi transferido para Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Mas hoje, irmãos, eu não queria falar mais a respeito dos sacrifícios de sangue, mas da oferta de manjares. Porque a oferta de manjares, estes sacrifícios, estas ofertas que nós lemos no capítulo 2, eram ofertas sem sangue derramado e que também nos falam a respeito do ministério do Senhor Jesus, mas antes dele ir à cruz do Calvário, porque não havia sangue ainda derramado, não é? E é interessante, irmãos, porque estes aspectos, estas ofertas de manjares, estas consagrações, esta atitude de alguém que pegava em alguns elementos de alimento e chegavam junto do sacerdote, e nós lemos aqui o versículo 9, o sacerdote tomará aquela oferta de manjares, o seu memorial, e a queimará sobre o altar. Oferta queimada é de cheiro suave ao Senhor. Isto é, quando alguém em Israel pegava naqueles alimentos e levava aqueles alimentos e apresentava ao sacerdote, e o sacerdote colocava no altar, e aquele fogo do altar consumia, havia um cheiro que subia, não é? E diz a palavra, cheiro suave ao Senhor. O Senhor agradava-se daquilo. Irmãos, o que é que nós podemos descobrir do ministério do Senhor Jesus, da sua vida vivida, daqueles 3 anos tão intensos, tão compactos, tão intensos, que o Senhor Jesus viveu? São estas ofertas de manjares. Os irmãos reparem, a
a oferta tinha sempre os mesmos elementos. Os irmãos repararam? Flor de farinha, azeite e incenso. Os irmãos repararam? Havia três maneiras de ser apresentado, de ser confeccionado, de ser cozinhado. Na sertã, na caçoula, ou na panela, ou no forno. Não é? Mas os elementos eram sempre os mesmos. Então nós vamos hoje primeiro falar dos elementos. E vamos ver, irmãos, como de facto estes elementos... E eu vou já adiantar um pouquinho, eu ia deixar para o final, mas eu vou dizer desde já. Não é? Eu vou dizer desde já o que é que o Senhor quer falar connosco. Porque há um aspecto maravilhoso, irmãos. O ministério hoje, eu fiquei maravilhado como o Senhor nos visitou no louvor e nós glorificamos o Senhor pela operação e pela presença e pela ação do Espírito Santo. Porque o ministério do Espírito Santo, qual é, irmãos? É transformar a nossa vida, tornando-a cada vez mais semelhante à pessoa maravilhosa do Senhor Jesus. Não é? A igreja que vai ser arrebatada, a igreja que vai subir, é a igreja, como é que diz o apóstolo Paulo lá? Sem mácula nem ruga. Não é? É uma igreja preparada pelo Espírito Santo, adornada pelo Espírito Santo, preparada à imagem do Senhor Jesus. Então, irmãos, nós podemos entender que o propósito do Senhor, quando Ele se revela a nós, é que Ele possa transformar a nossa vida. Isso é que significa conversão. Transformar a nossa vida, tornando-a cada vez mais semelhante à vida do Senhor Jesus. Então, irmãos, como é que nós podemos viver hoje? Irmãos, da mesma maneira que o Senhor Jesus viveu. Louvado seja o nome do Senhor. E é interessante, irmãos, o primeiro aspecto, a flor de farinha. Não é? A flor de farinha imaculadamente branca, muitas vezes peneirada, que nos representa o caráter puro, santo, perfeito, de amor, sem uma ponta de maldade, de malignidade, mas cheio de compaixão. Esse era o caráter do Senhor Jesus. Não é? A farinha que foi muitas vezes peneirada, não é? Para termos só a farinha pura. Irmãos, assim era o Senhor Jesus. Assim foi a sua vida. Há um momento que eu queria os irmãos que não conhecem bem, nós vamos abrir em João 8, que eu gostava que os irmãos ficassem com estes textos. Em João 8 é um episódio, os irmãos conhecem, quando os fariseus levaram uma mulher apanhada em adultério para ser apedrejada, para ser julgada. E os irmãos lembram-se o que é que o Senhor Jesus disse? É a farinha, não é? 8, versículo 7. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E nós sabemos a história, irmãos. O que é que aconteceu? Começaram a baixar as mãos, já tinham a pedra, começaram a baixar as mãos, começaram a retirar-se, um a um, a começar pelos mais velhos. Começar pelos mais velhos, porque quanto mais tempo na nossa carne, mais pecado, não é? Irmãos, quem era o único que estava ali que não tinha pecado? Jesus. Jesus atirou a pedra. Depois que se retirou o último daqueles acusadores, Jesus virou-se para aquela mulher e perguntou-lhe assim: onde estão os teus acusadores? Ninguém te acusou. E o Senhor Jesus disse assim: nem eu também te condeno. Vai em paz e não peques mais. Louvado seja. Isto é farinha. Assim era Jesus. Jesus tinha este caráter de santidade. Logo a seguir, irmãos,
o Senhor Jesus começa a dar testemunho, ele começa a dizer: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. João 8,12, ele começa a falar, e aqueles homens começaram a rejeitar, porque dizem: não, tu testificas de ti mesmo, tu estás a falar de ti mesmo, o teu testemunho não é verdadeiro. E mais à frente, irmãos, no mesmo capítulo, mas no versículo 46, Jesus diz assim: mas porque vos digo a verdade, não credes. Quem dentre vós me convence do pecado? Irmãos, esta era a autenticidade. Aquilo que Jesus tinha para apresentar ao Pai era uma vida imaculadamente branca, como a flor de farinha, sem pecado. E ele tinha esta certeza, ele tinha esta segurança. Ele dizia assim: quem dentre vós me convence do pecado? Irmãos, era a flor de farinha. Um outro aspecto, irmãos, o outro elemento que estava também sempre presente naquela oferta de manjares, além da flor de farinha, era o azeite, não é? O azeite da unção. Irmãos, e todo o ministério público do Senhor Jesus, toda a vida do Senhor Jesus foi uma vida vivida na plenitude do Espírito Santo. Aliás, o ministério do Senhor Jesus começa quando ele é batizado nas águas do Jordão por João Batista, quando ele sai da água batizado em obediência para que toda a profecia, todo o propósito do Pai se cumprisse na tua vida. João não queria, os irmãos lembram-se, João não queria batizar. Eu é que preciso ser batizado por ti, vens tu a mim. E os irmãos lembram-se do diálogo do Senhor Jesus: deixa por agora para que todas as coisas se cumpram. O propósito do Senhor Jesus, irmãos, a oferta de manjares, a vida que o Senhor Jesus apresentou ao Pai, era esta vida que tinha um único propósito, era tudo aquilo que o Pai tinha planeado deveria acontecer na sua vida. Deixa para que todas as coisas se cumpram. E quando Jesus sai da água, ouviu-se a voz do Pai, o Espírito Santo desceu sobre ele sob a forma corpórea de uma pomba, e ali, irmãos, ele foi cheio do Espírito Santo, ele manifestou-se, irmãos, a plenitude do Espírito Santo desde o momento inicial do ministério do Senhor Jesus. E logo a seguir, nós lembramos bem do Evangelho, não é? Logo a seguir diz assim: e então, movido pelo Espírito Santo, ele foi para o deserto. E no deserto ele esteve ali 40 dias e 40 noites, em jejum, em oração, lutando, tentado, mas vencendo a tentação. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, todo o ministério do Senhor Jesus foi um ministério, foi uma vida plenamente tomada pelo Espírito Santo. O Senhor Jesus, ele vivia assim. E nós glorificamos o nome do Senhor, irmãos. Porque o desejo do Senhor é que na nossa vida estes elementos também estejam presentes. Que cada um de nós possa ter esta oferta de manjares. É curioso, irmãos. O Senhor pede-nos uma oferta de manjares sem derramamento de sangue. O Senhor não nos pede o nosso sangue. O Senhor não pede que nós morramos. E nós merecíamos morrer pelos nossos. Mas esse sacrifício Jesus já fez na cruz do Calvário por nós. Mas Ele espera que cada um de nós possa apresentar a mesma oferta de manjares, para que possamos dizer ao Pai: Pai, a minha vida, com tantas imperfeições, mas ela está um pouquinho mais semelhante à pessoa maravilhosa do Teu Filho. Então, irmãos, é uma vida assim, uma vida de santidade, é uma vida na plenitude do Espírito Santo, totalmente tomado pelo Espírito Santo. E o incenso que nós sabemos na palavra, fala a respeito da oração, da glorificação, da comunhão direta com o Pai. O ministério do Senhor Jesus, irmãos, também foi um ministério assim. Um ministério de oração. Começou logo com 40 dias e 40 noites de jejum, orando no deserto, não é? E nós lemos ao longo de todas as páginas do Evangelho, nós vemos, irmãos, os discípulos iam para casa, os discípulos iam descansar,
e ele ia para o monte. Quantas noites o Senhor Jesus passou no monte em oração? Porque o ministério do Senhor Jesus era este incenso. Mas ele também sabia uma coisa, ele tinha uma certeza, não é? Lembramos, irmãos, quando o Senhor Jesus ressuscitou Lázaro, não é? No momento em que tiraram a pedra, Jesus ergueu os olhos ao céu e disse assim: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Aliás, eu sei que tu sempre me ouves. Esta era a certeza. Irmãos, será que quando nós dobramos os nossos joelhos em oração, nós temos esta certeza que havia em Jesus? A certeza de que o Pai sempre, sempre, sempre nos vai ouvir? Que é um Deus atento à nossa oração, que é um Deus que tem prazer. Quando nós oramos é cheiro suave, é oferta ao Senhor. Ele agrada-se disso. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, e é interessante, porque estes elementos, eles estiveram presentes sempre. A vida do Senhor Jesus foi esta oferta de manjares. Estes elementos estiveram sempre presentes. E agora, irmãos, terminando, eu gostava ainda de meditar, irmãos, neste aspecto. Havia a oferta que era cozinhada na sertã, havia a oferta que era cozinhada na panela ou na caçola, e era oferta no forno. E é curioso, irmãos, porque na vida do Senhor Jesus, estes três aspectos, estas três maneiras de apresentar a sua vida, de apresentar a oferta de manjares ao Pai, também estiveram presentes. A oferta na sertã, a sertã é aquilo que é aberto, todos veem, não é? Todos veem. E é interessante, irmãos, porque houve muitas coisas na vida do Senhor Jesus que Ele não precisou de falar, porque todos viram. Quando Ele multiplicou o pão, que a multidão comeu, todos viram. Quando Ele deu ordem para que o paralítico andasse e o paralítico andou, todos viram. Quando João Batista enviou a perguntar se era ele mesmo o Messias ou se esperavam outro, ele disse assim: ide e dizei a João, os cegos veem, os mudos falam, os coxos andam e aos pobres é anunciado o Evangelho. Irmãos, foi os milagres que todos viram. Há coisas, irmãos, na vida do Senhor Jesus, os seus ensinos, as suas mensagens, a mensagem que Ele pregou lá no monte, todos os diálogos do Senhor Jesus. Irmãos, havia muitas coisas na vida do Senhor Jesus que não era preciso ser referido ou publicitado, porque todos viam. E é interessante porque o Senhor Jesus mesmo, Ele diz isso. Ele diz isso em Mateus. Os irmãos lembram-se, vamos ler em Mateus, quando Jesus é preso, no capítulo 26, em Mateus, capítulo 26, irmãos, desculpem, eu não sei de cor, mas há um episódio em que Jesus diz isso mesmo. Mateus 26, 55. Quando saíram com varas e com varapaus para o prenderem, versículo 55, Jesus diz assim: então disse Jesus à multidão: saístes como para um salteador, com espadas e varapaus para me prender? Todos os dias me assentava junto a vós, ensinando no templo, e não me prendestes. Irmãos, Jesus, Ele trouxe à lembrança daquela multidão que o estava a prender, que o ia condenar, que ia gritar: crucifica-o, crucifica-o. O Senhor Jesus estava a dizer: eu estive todos os dias no templo, vocês ouviram os meus ensinamentos, ouviram as minhas palavras. Irmãos, é oferta na sertã. E eu paro e eu pergunto às vezes para mim mesmo, e digo assim: Senhor, o que é que os outros, quando olham para mim, o que é que eles veem na sertã? O que é que eles veem? Irmãos, muitas coisas na vida do Senhor Jesus foram cozinhadas na sertã, foram públicas. A nossa vida é assim também.
coisa maravilhosa, irmãos. Quando o mundo olha para nós e pode dizer assim: tu és diferente. Em ti há uma farinha pura e branca, em ti há uma ação do Espírito Santo que eu não entendo. Eles nem dizem do Espírito Santo, porque eles nem sabem o que é, mas nós sabemos que é o Espírito Santo, não é? A segunda, irmãos, a segunda é na panela. A panela é mais fechada, está mais escondido, não é? Se entrarmos na cozinha, está na panela, nós não sabemos o que está na panela. Só se estivermos à vontade para entrar na cozinha e destapar, não é? Irmãos, é fruto da intimidade com o Senhor Jesus. E é interessante porque quando nós pensamos e lembramos a vida do Senhor Jesus, houve muitas coisas que também o Senhor Jesus ensinou e falou, mas foi na intimidade. Muitas coisas que o Senhor Jesus manifestou, mas foi na intimidade dos seus discípulos. Nós lembramos, irmãos, a partir do capítulo 14 de João, até ao final de João, é aquela última semana da vida do Senhor Jesus até ele ser morto. Não é? E é interessante, irmãos, porque são textos, são diálogos do Senhor Jesus tão maravilhosos, tão íntimos, não é? Quando o Senhor Jesus começa a falar abertamente com os seus discípulos a respeito daquilo que é maravilhoso, não é? O Senhor Jesus disse, na casa do meu Pai há muitas moradas, não é? Naquela última semana há um momento nesses capítulos de 14 até 17 em que o Senhor Jesus diz assim, chegou o momento em que não mais vos falarei por parábolas, mas abertamente vos falarei a respeito do Pai. E aqui, irmãos, novamente, eu paro e eu digo assim, e na minha intimidade, aqueles que são mais íntimos comigo, o que é que nós falamos? O que é que nós falamos? Irmãos, o Senhor Jesus, Ele tinha para apresentar ao Pai diálogos maravilhosos. Todo o desejo do Senhor era dar a conhecer aos discípulos o Pai. Foram as promessas, foi a oração pelos seus discípulos, foi o clamor pelos seus discípulos. Então foram momentos extraordinários. Era a oferta de manjares na panela, não é? Irmãos, e se a certeira é aberta, a panela é só para os mais íntimos, o forno é aquilo que está escondido, aquilo que ninguém vê, é aquilo que é íntimo. Irmãos, e há coisas, eu queria terminar, irmãos, indo a Mateus, voltando a Mateus, porque Jesus, irmãos, o sofrimento do Senhor Jesus, a sua oferta de manjar no mais íntimo, aquilo que Ele deu ao Pai, aquilo que Ele entregou, a maneira como Ele se entregou ao Pai, a maneira como Ele cedeu toda a sua vontade. Jesus não queria ir à cruz, Jesus diz assim, Pai, se possível, passa de mim este cálice. São textos que todos nós conhecemos, mas não se faça a minha vontade, mas a tua. O sofrimento, irmãos, do Senhor Jesus era tanto a partir do versículo 36, Jesus no Getsémani. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsémani e disse aos seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto eu vou além a orar. E levando consigo Pedro e 2 dos filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse, a minha alma está cheia de tristeza até à morte. Ficai aqui e velai comigo. Irmãos, não foi a todos os discípulos, o Senhor chamou alguns. Os irmãos repararam, era um momento terrível, é um momento de uma dor. O Senhor Jesus sabia que sobre Ele ia pesar toda a condenação. O Senhor Jesus que conhecia o Pai, a santidade e a perfeição do Pai, o Senhor Jesus conhecia o que é o juízo sobre o pecado. Ele tinha noção que aquele juízo ia pesar sobre a sua vida. Aquilo pelo que o Senhor Jesus lutou toda a sua vida, que era a comunhão com o Pai, era a alegria de saber que o Pai sempre o ouvia, era saber que o Pai sempre estava presente.
Era a confiança plena do pai. Havia um momento que se aproximava em que o pai não ia poder olhar para o filho. Porquê? Porque quando ele olhou para o filho, ele não viu o filho, ele não viu a pureza, a santidade, a perfeição, um caráter irrepreensível do Senhor Jesus. Ele viu o nosso pecado. E Jesus sabia que isso estava a acontecer. Ele chama 2 dos seus discípulos, ele diz assim, vinde comigo aqui um pouquinho. Mas depois no versículo 39 diz assim, e indo um pouco mais adiante, irmãos, há uma etapa em que o Senhor Jesus pede. Alguns de nós o Senhor tem nos chamado. A Paulo, o Senhor chamou e o Senhor preveniu, não é? E diz assim, eu lhe mostrarei quanto é que ele vai sofrer pelo meu nome. O Senhor chama-nos. Mas é impressionante, irmãos. Porque há um momento em que o Senhor chama, mas depois há uma etapa em que foi o Senhor Jesus sozinho. Ele não foi, diz assim, e indo um pouco mais adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, Pai, se é possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Amém? E diz no outro Evangelho que o sofrimento era de tal ordem que o Pai enviou um anjo para o confortar, para que ele conseguisse suportar até ao fim aquele momento. Irmãos, é oferta no forno. É aquilo que nós não podemos entender, que se passou só entre ele e o Pai. Irmãos, e na nossa vida também existe isso. Há coisas que é nós e o Senhor. E termino, irmãos, com esta pergunta. Nós temos uma oferta de manjares para dar ao Senhor? Como Ele deseja receber essa oferta de manjares. Porque quando o sacerdote, o nosso sacerdote é o Senhor Jesus, quando o nosso sacerdote chega junto do Pai e apresenta a oferta de manjares, apresenta a nossa vida, irmãos, para o Senhor é uma coisa que nós não podemos entender, mas que é agradável. Ele tem prazer em olhar para as nossas vidas e ver a nossa vida transformada pelo seu Espírito. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos, e vamos glorificar o nome do Senhor. Como raiz de terra seca, sem parecer nem formosura, beleza alguma nele vimos, para que fosse desejado o mais indigno entre os homens, experimentado em trabalhos, homem de dores, tão desprezado, ninguém fez dele caso algum, mas foi por nós ferido, por nossas transgressões, por nossos pecados, moído na cruz, caiu nele o castigo que nos traz a paz, e por suas pisaduras nós somos sarados.
tomou as nossas dores, enfermidade sobre si. Como um cordeiro foi levado, e sua boca não se abriu, mas o trabalho de sua alma com alegria ele verá. Os redimidos pelo seu sangue que ele salvou naquela cruz, mas foi por nós ferido, por nossas transgressões, por nossos pecados, moído na cruz, caiu nele o castigo que nos traz a paz, e por suas pisaduras nós somos sarados. Irmãos, que bênção, que alegria nós sentirmos e entendermos que Deus falou connosco. Vamos guardar, irmãos, esta palavra no nosso coração, estando certos que no momento oportuno o Espírito Santo nos a vai lembrar e nós a poderemos aplicar da forma mais adequada. E vamos nesta hora, irmãos, ainda fazer uma última oração. Senhor nosso Deus, nós te glorificamos por aquilo que tu nos falaste. Te louvamos, Senhor, porque sabemos que a tua palavra, ela não volta vazia. Certamente ela produzirá os seus frutos. E agora, Senhor, nós te pedimos, tu que conheces cada coração, cada um que está nesta hora assistindo a esta transmissão, tu possas conceder segundo a súplica, segundo a necessidade de cada um dos teus filhos. Abençoa, Senhor, dá vitória, opera, Senhor, em cada necessidade. E, Senhor, nós dizemos em teu nome que o amor eterno do nosso Deus e Pai, também a salvação, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão, as consolações do Espírito Santo sejam com cada um de nós, agora e para sempre. Amém. Irmãos, a todos a paz do Senhor Jesus.